Esse é o nosso Tudo Posso, a sua revista eletrônica de todas as tardes. O assunto agora é saúde. Como anunciado, nós vamos falar sobre cachumba. O meu convidado dessa tarde é o Dr. Jamal Mazzan. Dr. Jamal, muito boa tarde. Olá, Rafael. Seja bem-vindo. Boa tarde. Olá a todo mundo que está nos assistindo. Dr. Jamal, sócio do nosso programa já aqui, né? Graças a Deus, é uma honra tão grande para mim. Eu gosto muito de estar aqui com vocês em casa. Explica pra gente, doutor, o que é cachumba? Cachumba é uma doença muito conhecida, né? Todo mundo já ouviu falar em cachumba, né? Cachumba é uma doença típica da infância, mas o adulto também pode ter. Cachumba é uma doença viral. Ela é causada por um vírus e ela acomete as glândulas salivares, que produzem a saliva para início da nossa digestão. A glândula maior que nós temos de produção de saliva chama-se parótida e ela fica nesta região do rosto aqui. Aqui nós temos a mandíbula, nesse ângulo aqui, ó, nessa região é a parótida. Então, este vírus, que é um vírus específico que acomete as glândulas salivares, pode pegar a parótida, as submandibulares, que são outras glândulas, e as sublinguais, mas a grande maioria acomete a parótida. Por isso que a cachumba é tecnicamente uma parotidite viral. É verdade que quando esse vírus se aloja, ele chega na parótida, o vírus já andou pelo corpo inteiro? Já andou pelo corpo inteiro, tanto que os sinais clínicos muitas vezes são sinais gerais, mal-estar, febre, dores no corpo, e apesar de se alojar especificamente, principalmente nas parótidas, ele também pode acometer outras regiões do corpo que pode gerar complicações que podem até ser muito graves, são raras, mas podem acontecer. Gente, olha, hoje quando eu cheguei aqui na TV, né, aliás, eu cheguei junto com o Dr. Jamal e eu desci do carro, eu tava todo encapuzado, né? Verdade. Tá frio aqui em São Paulo nessa sexta-feira, não tá chovendo ainda bem, né, pelo menos isso, né, mas tá frio, tá gelado demais. Muito gelado. E até brinquei com o Dr. Jamal, falei, ó, tô todo protegido aqui porque eu tô com cachumba, brincadeira, gente, né? Aí o Dr. Jamal me disse, e eu acabei assustando com isso, que nós estamos tendo um surto, possivelmente Sem um surto dúvida. de cachumba em São Paulo. É certamente um surto, Rafael. De janeiro a abril, a Secretaria de Saúde divulgou o número relatado, o número que foi notificado de cachumba, que são 274 casos de janeiro a abril, sendo que o ano inteiro de 2015 nós tivemos 275. Quer dizer, de janeiro a abril nós tivemos, como nós estamos em maio, nós já tivemos mais casos que o ano inteiro passado. Tem alguma explicação para isso? Pois a medicina ela está tentando entender por que nós estamos tendo esse surto de H1N1, agora a cachumba, né? A cachumba se transmite da mesma forma que a gripe. Olha só, como que se pega a cachumba? Através da secreção dos espirros e da tosse. Aí a outra pessoa vai lá, se contamina, põe no olho, no nariz ou na boca, ou seja, igualzinho à gripe. Então, o que nós temos que entender e estudar é por que isso está acontecendo, uma vez que as duas doenças, nós estamos com surto esse ano e a transmissão é idêntica. Uma hipótese, sem dúvida nenhuma, é que cada vez mais, em função das questões de trabalho, os prédios não têm janela, os prédios comerciais, as pessoas não brincam mais na rua, né, Rafael? Aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, as crianças brincam ainda tem diversão na rua. Então as pessoas ficam confinadas, elas ficam só no computador, elas ficam só brincando em casa, nas escolinhas, porque elas ficam aquele tempo todo. Então isso gera uma facilidade de transmissão, isso é uma hipótese. Eu já tive cachumba. Dos dois lados, é correto afirmar isso, doutor Jamal? É uma boa pergunta, pode ser de um lado, pode ser dos dois. Tem indivíduos que ela se aloja só de um lado ou dos dois, não sabemos por quê. Quem teve só de um lado pode vir anos depois a ter do outro? Não, quem teve a cachumba, a inflamação pelo vírus da cachumba, raríssimas vezes pode ter reinfecção. Um lado só é o suficiente para gerar imunidade definitiva. Como eu disse, raras vezes a pessoa reinfecta pelo vírus da cachumba. O senhor falou que é uma única vez. Isso. Eu já ouvi pessoas dizerem que teve cachumba 2, 3, 4 vezes. Exatamente. É porque existe uma confusão enorme. Inicialmente, o diagnóstico exato, ele é muito raro. Ter certeza que foi cachumba mesmo. O que nós temos, a maioria das vezes, certeza é que é uma parotidite. Ou seja, a inflamação da parótida,
ela pode ser causada por outros vírus e também apenas por processo inflamatório, sem vírus nenhum, às vezes até por um cálculo, uma pedrinha. Tá. Então, assim, a parotidite se confunde muito com a parotidite viral causada pelo vírus da cachumba. Então, muitas vezes a pessoa teve outros episódios de parotidite que não foram cachumba e se confunde e mesmo assim... Aí mora o erro, então, é isso? O diagnóstico... Mas é muito difícil, é muito difícil, né? Realmente. Sintomas da cachumba, doutor. E, na verdade, assim, ó, né, só me antecipando aqui, eu não sabia que o filho da Rose, da nossa produtora, né, teve cachumba, acho que está no processo ainda, Rose, está se curando, né? Já está tranquilo, já está bom, Já perfeito. tá bom. Mas ela me disse que a febre chegou a 40 graus. Sim, a febre, então, os sintomas são, inicialmente, febre alta, dor no corpo, a pessoa pode ter coriza, como se fosse um resfriadinho, né? E o sinal principal, que é o inchaço nessa região, gente, ó. Vamos entender aqui, ó, é nessa região. Por isso, às vezes, o inchaço vem para cá e a pessoa chama de papeira, né? É conhecido como papeira. Então, como, felizmente, o filho da Rose está aí se recuperando, a cachumba é uma doença tipicamente benigna. Então, esses são sintomas. Dor para mastigar, dor para abrir a boca. A hora que a pessoa põe uma comida na boca, a glândula salivar contrai e dá dor. Esses são os sintomas principais. A transmissão da doença, o que é complicado, sabe o que é? A transmissão da doença começa até uma semana antes do primeiro sintoma. Antes dela se manifestar. Antes dela se manifestar, a pessoa já está transmitindo. E 2 semanas depois que já passou o sintoma. Então, é um período muito longo. Por ser um período muito longo, o que acontece? A chance de transmissão é muito maior. Eu lembro quando um dos meus irmãos, meu segundo irmão, né? Ele teve cachumba, minha mãe estava com um bebezinho, ela se mudou para casa da minha avó. É verdade. Justamente para evitar a possível transmissão. Exatamente. E quem ficou em casa com a gente foi meu pai, e meu pai acabou sendo cometido por cachumba em função do meu irmão. É ali. altamente transmissível. Tá. Ele é um vírus... ele tem uma característica que nós chamamos de alta virulência, porque ele sobrevive algumas horas fora do corpo. Então, a pessoa que espirra e tosse pode transmitir, então, esse vírus. Tratamento, doutor. A pessoa está com cachumba, o diagnóstico foi claro. Ok, o tratamento, ele é sintomático. Então, gente, vocês que estão em casa, por favor, entendam uma coisa. O melhor tratamento médico, o mais antigo, o mais barato, o mais fácil, é o melhor até hoje. Sabe o que é? Repouso. É o melhor tratamento médico que existe. Então, repouso é importantíssimo e obrigatório. Nós usamos analgésicos para melhorar a dor, às vezes anti-inflamatórios, e muitas vezes nós procuramos, então, manter a pessoa isolada para que ela não tenha a chance de transmitir. Doutor, diante do senhor falar que é repouso, né, eu já ouvi dizer que criança com cachumba não pode brincar, não pode fazer nada, até com o risco da cachumba descer. Isso. No caso dos meninos, desceria para os testículos, das meninas para os ovários. Correto. Isso é verdade? Não é o repouso que determina se vai ou não descer, mas o repouso é importantíssimo até para diminuir o mal-estar e abreviar a evolução da doença. Descer para os testículos, dá edema de testículo, dá dores na barriga nas meninas por causa da inflamação nos ovários, ocorrem até 20% dos casos, ou seja, é incomum. E eu quero chamar a atenção de todos vocês, a infertilidade causada pelo vírus, pela infecção do vírus da cachumba, quando ele vai para o testículo ou para os ovários, é muito incomum. Isso existe, mas é incomum. Tem como prevenir, doutor? A melhor forma de prevenção é a mesma prevenção como se fosse gripe ou resfriado. Primeiro lugar, nunca tossir ou espirrar diretamente no ambiente. Nunca tossir ou espirrar na mão. Na mão. Porque senão a pessoa vai tocar em algum lugar e passar. Então, sempre ter um lencinho de papel, se for tossir, no lenço de papel. Se a pessoa está lá, não sabia, sem querer, tossiu, não tussa na mão. Apesar de ser meio esquisito, mas nós pedimos para que a pessoa tussa em algum lugar. Por quê? Porque o vírus ele sobrevive em superfícies impermeáveis. No corrimão, por exemplo, de uma escada, do ônibus, do metrô, do trem. Então, em tecidos, a chance é menor. E se a pessoa, então, acabou tossindo sem querer na mão, tenha álcool gel e a principal forma, lavar as mãos. E nunca levar
as mãos, especialmente em ambientes coletivos, para a boca, para o nariz, para os olhos. Gente, vocês que estão aí em ambiente coletivo, não põe a mão na boca, no nariz, nos olhos. A pessoa anda de metrô, né? Passa para tudo quanto é lugar, parece que vai limpando com as mãos ali, né? Esse é um e não dos só com cachumba motivos. não, né? Tantas outras doenças, patologias que nós temos. Sem né, dúvida doutor? nenhuma. Agora tem uma questão muito polêmica, né? Que a gente tem falado muito, né? Nós latinos somos muito calorosos, né? A gente dá mão, Abraço. a gente abraça, a gente dá beijo. Os cariocas dão dois, não é assim? Aí vai lá, beijinho pra cá, beijinho pra cá. Gente, em uma época de surto, em uma época de crise, acho que a gente tem que ser, infelizmente, um pouquinho mais restrito e cumprimentar de longe. Doutor, vacinação. A cachumba hoje ela faz parte daquele complexo tríplice viral, não é isso? Com certeza. Chama-se MMR, que é uma sigla em inglês, mas é um vírus da cachumba, é uma vacina contra cachumba, sarampo e rubéola. Essa vacina ela tem que ser dada em toda criança com 12 meses de idade e repetida aos 15 meses. Agora, digamos que a pessoa não lembra se foi vacinada, não lembra se teve cachumba ou não. Hoje a indicação do Ministério da Saúde é que essa pessoa compareça a um posto de saúde porque está havendo, especialmente na cidade de São Paulo, uma vacinação preventiva para os indivíduos que não foram vacinados, têm dúvidas se foram vacinados, têm dúvidas se tiveram cachumba ou não. E nos adultos, essa vacinação se estende no calendário do Ministério da Saúde até indivíduos de 49 anos de idade. Tem uma explicação para esses 49 anos? Então, nós não temos essa explicação, eu não tenho essa explicação, certamente, tecnicamente ela existe, mas a recomendação é essa e não está indicada em gestantes nem em imunodeprimidos. Ela tem prazo de validade, doutor? Ela é definitiva, a imunização ela é vitalícia, como eu disse, raramente uma pessoa que já teve cachumba pode ter infecção pelo vírus da cachumba ou quem foi vacinado pode ter infecção pelo vírus da cachumba, então, isso é muito raro. Não tem a carteira de vacinação, não tem algo para lembrar lá se foi vacinado ou não, Vai independente da região. Vai no posto de saúde, porque hoje nós temos uma responsabilidade social. Eu tenho dito muito isso. Você em casa, espirrando, tossindo, com ou sem gripe, com ou sem resfriado, com ou sem cachumba, você não pode transmitir uma possível doença para outras pessoas. O senhor tem ideia de há quanto tempo essa vacina está presente no calendário de vacinação? Ela que é obrigatória? Sempre esteve? Sempre esteve. Tá, mas, por exemplo, o fato da gente ter um surto hoje, como se explica isso, doutor Jamal? Uma vez que são crianças, acredito, na idade escolar. Quantos anos tem teu filho, Rose? 12 anos. O mais comum é entre 6 e 15 anos, mas adultos têm também, como eu disse, né? O vírus da cachumba ele não é um vírus muito mutável, né? Mas diferente do vírus da gripe. O vírus da gripe, todo ano vem uma vacina diferente. Por isso que a gente precisa da dose anualmente. Mas é o que você falou. Quem é que tem hoje a sua carteirinha de vacinação? Quem é que lembra se fez realmente o calendário todo? Nós estamos falando de mais de 200 milhões de pessoas no nosso país. Mesmo porque muitas pessoas não tiveram acesso quando crianças, né? Somados a essa questão do confinamento, da falta de cuidado, da falta de responsabilidade. Sim, você que espirra, você que tosse, sem proteção, é um ato irresponsável perante nossa sociedade e isso predispõe, então, à propagação. Mas, doutor, essas crianças, por exemplo, estão sendo vitimadas por cachumba agora, né? São os protagonistas desse surto. Sim. Naturalmente foram vacinadas. Elas devem receber uma outra dose agora? Não, elas não devem receber outra dose. Essas crianças, se elas verdadeiramente foram vacinadas, elas podem estar tendo, então, uma reinfecção. Agora, nós acreditamos, nós não temos esses dados exatos, mas o mais provável, ou elas não foram vacinadas ou não adequadamente vacinadas, ou então a vacina não conseguiu imunizá-las. Uma criança com cachumba, quanto tempo ela tem que ficar afastada da escola? 1 semana a 10 dias. Seria Esse o é o suficiente. período. É o período ideal. Agora, depois desse período, como eu disse, até 2 semanas depois da pessoa encerrar o quadro clínico, ou seja, entre aspas, sarou totalmente, ela ainda é transmissora do vírus. Então, os cuidados com beijo, talheres, copos, espirros, tosse, deve ser
tomado constantemente. Que complicações a cachumba pode trazer para a pessoa, doutor? A cachumba, ela raramente leva à morte. Ela é, na massiva maioria dos casos, benigna, mas ela pode levar, então, às inflamações nos testículos e ovários, pode levar à encefalite, uma inflamação no encéfalo, no cérebro. Ela pode levar a pancreatite, pode levar a miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco também. Ou seja, pode ter várias complicações, apesar de serem raras e na grande, massiva maioria das vezes, complicações que são resolvidas de modo benigno. Mulheres grávidas precisam se afastar de pessoas com cachumba, de crianças com cachumba, enfim? Eu protejo as mulheres grávidas. As mulheres grávidas são a coisa mais linda do mundo. Ó, beijo para vocês grávidas, amo vocês. Preocupem-se muito, porque hoje em dia os vírus estão aí para pegar todo mundo. Então, sem dúvida nenhuma, as mulheres grávidas têm que se proteger em dobro, em triplo. Tá, pode de alguma forma afetar a criança, o bebê, antes mesmo do nascimento? Pode sim. Inclusive, uma coisa que eu não falei, a cachumba é causa, inclusive, de deficiência auditiva, zumbido, surdez. É uma possível causa. Então, é importantíssimo que ela se proteja. E, como eu disse, a gestante não pode tomar vacina. Bom, doutor, tratamento então, repouso. Você já falou isso? E anti-inflamatório, hidratação, uma alimentação, basicamente. E pode ser que a pessoa que fale, né, tive cachumba 2, 3 vezes e em algum momento houve uma confusão aí. Pode acontecer. Se ela está com um sintoma, se ela está com inchaço nessa região, dor, febre, cansaço, dor para abrir a boca, dor para mastigar, às vezes dor de ouvido também, essa pessoa deve procurar o médico para fazer o diagnóstico clínico, que é o principal, mas principalmente a responsabilidade social de evitar a transmissão. O senhor já falou que ambientes confinados, né? Aliás, a gente está propenso a viver numa época de ambiente confinado cada vez mais, ainda mais agora com o frio também. Cada vez mais. A possibilidade desse surto aumentar ainda, de se alastrar? É uma possibilidade muito grande. Nós não sabemos exatamente como que vai ser, né? Essas doenças virais, elas são sempre imprevisíveis, né? A gente não tinha também como prever a antecipação do surto do H1N1, assim como o da cachumba, né? Porque, como eu disse, na cidade de São Paulo, tivemos de janeiro a abril 274 casos contra 275 o ano inteiro passado. Então, por que isso aconteceu? Mas a orientação é sempre se proteger e, se tiver o sintoma, não transmitir. Chega uma pergunta para mim agora sobre fone de ouvido, é isso? É isso, Rose? Fone de ouvido durante a cachumba, é isso? Então, a cachumba, ela pode causar, como eu disse, complicação de surdez. Então, é necessário evitar especialmente o fone de ouvido em intensidade muito alta, porque pode haver uma inflamação no ouvido até subclínica, a pessoa não está percebendo. E também o incômodo, porque como a cachumba enche essa região, o fone de ouvido pode incomodar. Muito cuidado com a intensidade do fone de ouvido, a intensidade do som. Tá, o senhor trouxe os desenhos aqui só pra gente, né? Isso. Na hora de terminar, vamos fazer a cachumba fica nessa região aqui, ó. Nessa região, né? Ela fica, então, perto da mandíbula, no ângulo que a gente tem aqui nessa região. Isso é muito importante a pessoa saber, porque é visível, né? A pessoa que está com cachumba incha. Pode, como você disse, inchar de um lado, pode inchar dos dois, né? Um lado aqui ou os dois, isso pode acontecer. Fazer compressas ajuda de alguma forma, doutor? Ajuda muito pouco. Na verdade, pode ajudar a compressa morna a aliviar um pouquinho a dor naquele momento. Doutor Jamal Mazzan, quero agradecer a tua presença, agradecer as explicações. O assunto de hoje foi cachumba. Isso. Doutor Jamal trouxe pra gente os dados aí desse surto que nós estamos vivendo aqui na cidade de São Paulo. Seria só São Paulo? Essa informação do município os dados seriam do município. Sem dúvida nenhuma. Né? Papais e mamães, vamos ficar atentos aí então, né? Doutor, muito obrigado. Com certeza, muito obrigado. Ótima tarde para o senhor. Para vocês também, beijo a vocês em casa. Gente, vamos fazer intervalo. No próximo bloco, o doutor Fabrício Brito, clínico geral, vai estar com a gente conversando. Nós vamos falar sobre ganho de massa muscular. E desde o começo do programa eu já deixei uma pergunta no ar. Porque muita gente malha, vai para academia, mas não consegue ficar fortão como deseja. Daqui a pouquinho, então, a resposta, Tudo Posso já volta.